Hoje eu converso com a nutricionista Bruna Aprilanti. Nós somos colegas de spinning e fazia muito tempo que eu queria entrevistar a Bruna. Bem-vinda ao Direto ao Ponto, Bruna. Obrigada pelo convite, eu que agradeço, ainda mais para a gente conversar sobre, vida saudável. Com certeza. Então, que é um tema pelo qual eu me apaixono. Vida saudável, nutrição, saúde. A Bruna, ela é formada em farmácia, antes de fazer nutrição. Ela atuou 5 anos no ramo farmacêutico. Depois ela percebeu que era apaixonada, por alimentos, comportamento alimentar e foi fazer nutrição. Então eu queria pedir para você, Bruna, contar um pouquinho da sua história e contar também como que os seus conhecimentos em farmácia agregam na sua pesquisa no campo da nutrição. Então, há 10 anos, fui obrigada, como todo mundo, a escolher uma faculdade e acabei optando por fazer farmácia. E passou um tempo trabalhando na área, eu percebi que não era aquilo que eu mais amava fazer. A gente a gente tem que ir fazer o que a gente ama. Então, eu não ia amando aquilo que eu fazia. E aí eu decidi fazer nutrição. Hoje está em alta aí, é um tema que todo mundo gosta de falar. É um tema bem apaixonante mesmo. E quando eu decidi nutrição, eu não queria perder a farmácia, Eu não queria perder os meus conhecimentos, porque eu gosto dessa área farmacêutica, então eu quis aliar um ao outro. Então, a nutrição, ela também vem para agregar junto os dois. Então, a gente tem muitos fitoterápicos hoje que a gente pode utilizar. E você estudou muito a parte química, em farmácia. Então, essa parte no estudo dos alimentos deve te ajudar muito, Muito. Então, você pega uma pessoa aí que tem uma doença crônica, que tem um diabetes, que tem uma hipertensão, que tem um colesterol alto, e toma um monte de remédio, e ainda precisa do alimento, não sabe a melhor hora para comer, se pode tomar junto com o medicamento. Então, a gente consegue fazer esse balanço aí junto. Você, como nutricionista, faz um cardápio mais adequado para aquela situação. Exatamente. Então, porque você conhece os fármacos, Exatamente. Bem, na sua própria apresentação no Instagram, você se define assim, abre aspas, apaixonada pelo comportamento alimentar, contra o terrorismo nutricional e a favor do equilíbrio. O que seria o terrorismo nutricional? Olha, eu acho que a gente está pegando uma onda aí, onde nada pode. A gente não pode comer mais farinha branca, a gente não pode comer mais o açúcar, a gente não pode comer mais lactose. E eu acho que tudo que você fala não pode, isso para mim é um terrorismo. Então, eu sou a favor do equilíbrio. Eu até uso uma palavra, demonização de certos alimentos, Então, aquele alimento fica, cai na demonização. E isso gera até uma ansiedade nas pessoas. Completamente. Então, a gente vai acabar vendo mais para frente as pessoas, como é que eu posso dizer? Transtornadas, no sentido, assim, de nada poder. Então, eu não vou comer isso. É uma fruta porque tem frutose, que tem açúcar, e assim... É legal você fazer um cardápio balanceado, obviamente, mas ficar paranoico é uma grande armadilha, Exatamente. E é aí que entra o terrorismo, é essa palavra aí. E você é contra o terrorismo, ainda bem. Totalmente contra e a favor do equilíbrio. A favor do equilíbrio. Eu tenho que contar uma coisa muito legal. Eu nunca tinha ido num nutricionista. E aí eu passei pela Bruna, eu adorei a consulta, é super profunda, Ela pergunta muitas coisas da sua vida, faz uma anamnese profunda e aí então sugere um cardápio bem sintonizado, com a vida da pessoa. Dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que você gosta, Porque tá cheio de nutricionista que faz cardápio que ela gosta, Isso. E cheio de coisas que às vezes não cabem. Ou cardápios irreais, que a pessoa não vai executar aquilo, Eu acho importante pensar na qualidade dos alimentos, mas na praticidade, em sintonia com o que a pessoa já tem de hábitos, Porque tem hábitos de uma vida inteira que você não muda do dia para a noite, Então, essa sutileza do nutricionista em se sintonizar com os hábitos da pessoa, você tem, e é muito importante. Fico feliz que você tenha gostado. Sim. E outra coisa, saber fazer boas escolhas, Isso que eu prezo. Então, o porquê de escolher o integral, o porquê de escolher uma coisa que não tem gordura trans ou saturada, ou baixo em açúcar,
Então, tudo isso a gente tem que envolver aí também na formulação de um cardápio. Que fique... Só comentar aqui que eu acho que é útil, né? Por exemplo, por sorte, assim, eu me alimento bem desde criança. Naturalmente, eu gosto muito de frutas. É uma sorte minha. Nunca tomei Coca-Cola na minha vida. Então, eu mostrei, assim, o que eu faço no meu dia a dia. A Bruna fez pequenos ajustes. Mas uma coisa que eu achei muito legal ela pergunta detalhes mesmo, né? Então, o quanto você põe de azeite na salada, o quanto você põe de azeite para refogar a cebola, o alho que você vai fazer com o feijão, com o arroz. E a gente percebeu a manteiga. Então, às vezes, vamos dizer, um possível excesso de gordura, ele está escondido nesses condimentos, né, no azeite e tal. A gente percebeu no meu caso, por exemplo, que eu exagero um pouquinho no azeite, né? Exatamente. Né? Não é porque ele é saudável, que a gordura é boa, que a gente pode sair aí, porque tem caloria, né, gente? Sim. E balanço energético é o que conta aí. Assim, agora a minha lição de casa é continuar pondo azeite, porque é saudável, só diminuir um pouquinho, né? E que é uma coisa assim que a gente pode observar, uma dica ótima de nutricionista que a Bruna me deu. Observa, você compra um vidro de azeite, observa quanto tempo ele dura, né? Sim. Então, a primeira pergunta que eu faço é quantos litros de óleo, né, entre azeite e o óleo de soja, milho, canola, que você anda utilizando, né? Ou qualquer outro tipo de óleos, né? Que hoje a gente tem vários tipos. Então, mas não é porque é saudável que você pode ir consumindo aí, né? Então, isso é uma coisa que normalmente a pessoa que nunca passou por um nutricionista, ela não observa quanto tempo dura aquele vidro de azeite, né? E é legal você observar que daí se você tem que diminuir um pouquinho, você puxa um pouquinho o freio de mão, usa menos e nem altera o sabor às vezes, né? Não, e outra coisa também, né, que tem que deixar claro, tem muita gente que faz muita fritura. Não é o seu caso, mas é ali que eu pego. Então eu estou consumindo 2 litros de óleo por dia. Então... Meu Deus! É porque usa muita fritura, então precisa dar um ajuste aí também. Sim. Então, é por isso que muitas vezes eu pergunto. Claro. Tanto o açúcar e o sal também. Sal. Agora, uma visão mais geral, fiquei curiosa. Sua visão sobre o povo brasileiro. Você acha que o povo brasileiro, de uma forma geral, se alimenta bem? Olha, a gente, né, o Brasil, ele é bem diferente, né? Os hábitos alimentares são bem diferentes. Então, se a gente for para o Nordeste, né? É um país continente, né? Exatamente. No Sul, são hábitos completamente diferentes. Mas nós somos muito ricos, né? Nós temos muitas frutas, né? Muita coisa, muitos legumes. Coisas que em outros países a gente não encontra, né? Essa alimentação tão... Nossa, isso que você falou é verdade. Eu acho que uma das coisas que mais se destaca... o que nós temos aí no mercado é essa variedade de frutas, né? De cores, né? De cores. Quando eu morei na Europa, a coisa que eu mais senti falta foi da diversidade de frutas e dos sucos, porque eu amo suco. E lá era raro você encontrar assim, sucos naturais no restaurante, sempre eram sucos de caixinha. E quando você encontrava, eram muito caros, porque a oferta é pequena. Exatamente. E se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, né, onde a onda de obesidade e os alimentos lá são fáceis, né? Fast foods, nessas coisas. Se a gente comparar Brasil e Estados Unidos, nós somos um país bem, nutricionalmente falando, bem melhor. Legal, estamos bem na fita. Estamos bem na fita. Volto agora a conversar com a nutricionista Bruna Prilante. Vamos falar sobre saúde. Bruna, a gente estava conversando, né, ontem, né, no nosso encontro pré-entrevista, e eu comentei com você que recentemente eu entrevistei o médico gastroenterologista, Dr. Silvio Leão, e na entrevista nós falamos muito da importância das bactérias que vivem no nosso intestino. Antigamente o conjunto dessas bactérias era chamado de flora intestinal, hoje leva o nome de microbiota, né? E nós sabemos assim que existem as bactérias do bem, que favorecem a absorção dos alimentos, favorecem a pessoa a manter um peso saudável. E existem bactérias que não são tão do bem. Inclusive, a microbiota das pessoas magras apresenta determinadas características, de quem está mais obeso apresenta outras características. E você me comentou que nos congressos de nutrição, esse tem sido o tema que domina as discussões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que tem sido dito nesses congressos, sobre a importância da microbiota, sobre os alimentos que favorecem, né, essas bactérias,
porque os alimentos que contêm essas bactérias são chamados probióticos, né? E os que favorecem a existência delas são os pré-bióticos, né? E os alimentos que têm os dois são os simbióticos. Bom, eu acho que hoje o que se mais fala em nutrição é realmente sobre o microbiota. Em todos os congressos tem se falado muito sobre isso e sobre os alimentos, né? Sobre os probióticos, né? Então, por que se fala muito? Porque as pessoas estão com muita disbiose. E o que é a disbiose? É quando, exatamente o que você falou, as boas e as ruins. Então, quando as ruins estão mais em alta, isso a gente fala que é uma disbiose, como se fosse uma descompensação, né, que o intestino fica dessas bactérias. É tipo um desequilíbrio da microbiota. Então, isso pode acontecer por N fatores, né? Então, isso precisa ser avaliado em consulta, precisa saber o hábito alimentar, que muitas vezes é o que mais influencia a ter essa disbiose, mas são muitos fatores. E com essa avaliação, a gente pode definir o que é melhor para a pessoa. Se seria um pré, se seria um pró, ou se seria o conjunto, né? E nos congressos a gente vê muito sobre exames de microbiota. Isso é legal. Você já falou, hoje existe, você faz o exame da microbiota e vem lá, então, quantos % você tem de cada bactéria, exatamente, né? E aí, né, é o que você falou. Por que as pessoas magras têm um tal tipo de microbiota e por que as obesas têm outro tipo? Né? Ou um diabético, que tem uma microbiota completamente diferente de uma pessoa que é normal, né, que não tem essa patologia. Então, isso é inovação, né? Isso está começando a surgir. No ramo da nutrição, acho que as pesquisas mais inovadoras estão nessa área, né? Exatamente. Então, o focar no intestino, que é o nosso segundo cérebro mesmo, né? Onde todos os neurotransmissores, dois deles, a dopamina e a serotonina, que são produzidas ali. Se você tem uma disbiose, né, essa produção também fica comprometida, e aí vem os comportamentos alimentares. Até eu ia comentar isso, a serotonina, se eu não me engano, 90% dela é produzida no intestino, né? Que é o neurotransmissor da felicidade, de bem-estar. Então, é um neurotransmissor que deixa a gente feliz. Então, imagina se tem uma disbiose, essa produção da serotonina pode cair e vai influenciar no seu humor. Você vai ficar mais triste, mais depressivo. Então, você vê a pessoa tendo um comportamento mais beliscador, com muita vontade de comer doce. Mais ansioso, né? Mais ansioso. E tudo isso pode ser por causa de uma disbiose, uma descompensação. Claro. Porém, o que acontece? Como a quantidade de bactérias ela fica descompensada, se a gente dá mais bactérias, que são os probióticos, né? Se a gente alimenta mais aquele intestino, que é o que a gente ouve falar muito nos congressos agora, desse ano, isso também não favorece, porque se você está colonizando muito mais, né? Você está colocando uma população... Tipo, superpopulando. Isso. O negócio é tratar essa disbiose, então, né, retirar alguns alimentos, né, fazer um balanço aí. É tipo uma alquimia, assim, né, de quais alimentos vão favorecer as boas bactérias e quais alimentos. E depois você inserir um probiótico nesse lugar. Legal. Tá, uma coisa mais complexa. Exatamente. Né? Aí precisa de uma avaliação individual. Tem que fazer a avaliação. Só para sintonizar as pessoas, acho que o alimento mais famoso que é um probiótico é o iogurte, né? É o mais famoso. É pré-biótico, né? Desculpa, é pré-biótico. Então, o kefir, né, é um alimento muito utilizado. Aí tem bastante gente que cria, né, os bichinhos, né? Então, usa o leite e aí pode também fazer o iogurte. Nós temos o kombucha também, que é uma bebida, né, que ela também é fermentada. E N outros tipos de alimentos, né, que a gente pode utilizar aí como... É um que não é da nossa cultura, mas é o kimchi, que fala? Kimchi. Isso, também é bem... Fora a gente até vê mais outros tipos do que aqui no Brasil, né? Até o próprio kefir, ele não era, ele veio para cá. Tá bem em alto o kefir, para quem gosta de novidades na alimentação, né? E que tem o hábito de consumir iogurte, né? Que não é todo mundo que gosta, né?
Sim, aí eu acho legal falar agora, voltar para o seu Instagram, porque lá no Instagram da Bruna, que é Bruna_Aprilante, tem ideias de receitas e tem umas receitinhas muito legais. Então, por exemplo, tem uma que eu já fiquei morrendo de vontade de fazer, que é a sua panquequinha com massa de banana, né? Exatamente. Eu adoro, faço praticamente todos os dias, né? O povo lá em casa já está até... Vamos passar essa receita rapidinho, porque é muito fácil e muito legal. Então, você vai pegar uma banana, pode ser prata ou pode ser a nanica, ou a banana ouro, né? Vai amassar ela com um garfo e vai adicionar um ovinho. Ovo inteiro? Um ovo inteiro. Então, bate a bananinha com o ovo. Depois você vai acrescentar 2 colheres de sopa de... Você pode usar qualquer tipo de farinha, uma farinha, né, mais interessante nutricionalmente. Então, eu costumo dizer farelo de aveia ou farinha de amêndoa. É bem nutritivo, né? É bem nutritivo e causa o quê? Saciedade, né? Não é igual uma farinha branca que, né, a 2 minutos ali você já vai estar com fome, né? Então, 2 colheres de sopa dessa farinha, né? De algum tipo de farinha mais rica nutricionalmente. Daí você pode fritar ela... Pode pôr na frigideira. Ou, quem tiver maquininha de waffle, né? Você pode jogar a massinha. A Bru tem a maquininha de waffle, ela põe ficar lindo. Daí depois, eu geralmente corto mais meia banana, ponho por cima. E o néctar de coco, que eu adoro. Ah, tá. Isso eu também ia falar que eu achei legal. Eu gosto muito de mel. Mel é saudável, mas também é ultra calórico. Então a Bruna me deu como ideia também substituir, às vezes, o mel por esse néctar de coco, que para mim é novidade, eu não sabia que existia. O néctar, ele chegou faz o quê? Uns 5 anos aqui, né, pra gente. Tô desatualizada. E ele é muito rico em ferro e tem baixo índice glicêmico, né? E ele tem uma consistência parecida com mel? Tem a consistência parecidíssima com mel e melado de cana. Né? Quem já consome o melado nem sente a diferença, porque o gosto é bem parecido. E o néctar de coco é menos calórico? Em questão de caloria, não. Ele fica pareado, tá? Muda o valor nutricional. O glicêmico que ele vai causar ali é bem menor, tá? Do que o mel, que é açúcar, né? Bem, eu gostaria de ficar conversando muito mais com a Bruna, passar outras receitinhas, mas daí quem quiser ver as receitinhas dela pode ir no Instagram dela, é muito legal. Tem umas receitas, tem uma lá do pãozinho unicórnio, que ela faz com batata doce roxa, ele fica lilás o pão e tem consistência de pão de queijo, eu achei o máximo. Pode ver lá também. Então eu queria agradecer muito sua presença, Bru. Adoro conversar com você. Obrigada por vir aqui dividir seu conhecimento com o público do Direto ao Ponto. Eu que agradeço pelo convite. Me sigam lá nas redes sociais, tem bastante receita, né? E, enfim, obrigada. Obrigada, querida. Brigadão.